não é fácil você ficar para falar no fim, porque já falaram tudo, já falaram tantas coisas, palavras maravilhosas. O Ed falou sobre a questão do tempo, sobre o Kairos de Deus, sobre o Cronos. O Alemão falou sobre os sinais. O Éder falou sobre o arrebatamento. Tanta palavra que nós já recebemos. Os estudos de manhã que o Ed preparou, os debates, tudo foi muito bom e muito rico. E eu vou tentar, de forma breve, mais prática possível, conversar um pouquinho sobre esse tema aqui: vivendo o tempo que nos resta. Xan, eu tenho 15 anos e você vem me falar do tempo que me resta? Você está de brincadeira? Eu tenho a vida inteira pela frente, eu tenho 15, 16. O Lê fala para mim que pode acontecer tudo, mas que ele tem que casar, ele tem que casar. Antes de Jesus voltar, ele tem que casar. Gente, o tempo que nos resta é o seguinte, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. A pergunta, nós vamos trabalhar com algumas perguntas. A primeira: em que tempo estamos vivendo hoje? A resposta é a seguinte, pode colocar: final dos tempos ou últimos dias. O final dos tempos ou últimos dias é o período compreendido entre a ressurreição de Cristo e a sua volta. Mais que Jesus ressuscitou. Quanto? Gente, quanto tempo faz Jesus ressuscitou? Mais ou menos. Jesus, eu quero ouvir vocês. 2000 anos. Fala. 2000 anos aproximadamente. Nós já se passaram 2000 anos. E na história da humanidade, dentro desse período de história da humanidade, nós podemos afirmar que estamos nos últimos dias. Eu não estou falando dos últimos dias da tua vida. Eu não estou falando que você vai morrer amanhã, que vai acabar amanhã. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a humanidade, do dia que ela se iniciou até hoje, nós podemos dizer e afirmar que nós estamos vivendo o final dessa história. É como se o jogo, como aconteceu hoje na Champions League, fosse para prorrogação. Já foi os 45 do primeiro, já foi os 45 do segundo, entramos na prorrogação. Nós estamos na prorrogação. Nós estamos vivendo o final, vivendo os últimos dias, vivendo cada vez mais a proximidade do maior evento da história da humanidade. Aquilo que foi falado ontem, a volta de Cristo, o encontro de Cristo com a noiva, com os seus filhos, com a sua família, com a sua igreja, com os seus servos. Amém? Amém. Está melhorando. Beleza. Estamos no final dos tempos. E a pergunta que eu faço para você agora, que é exatamente o que nós vamos tratar nessa noite. Não responde, pensa. E nós vamos responder ao longo da palavra. Como temos vivido este tempo que ainda nos resta? Não é como o teu colega do lado tem vivido. Não é como a tua amiga tem vivido, o teu namorado tem vivido. É como você e eu temos vivido. Como você tem vivido, como eu tenho vivido. Como eu tenho encarado esse período da história da humanidade. Essa proximidade com o fim, essa proximidade com o juízo de Deus. Como eu vivo os meus dias? Quais são as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, os meus pensamentos, os meus objetivos, os meus planos? Aonde está o meu coração? Aonde eu tenho colocado o meu coração? Se eu sei que está acabando, se eu sei que o tempo está cada vez mais curto, pensa em você e fica com você nesse pensamento. E aí nós vamos para a palavra. E eu queria que nós víssemos rapidamente 2 momentos da história
que tem muita coisa em comum. Como viviam as pessoas no tempo de Noé e no tempo de Ló, antes de Deus aplicar o seu juízo. Vocês sabem a história. No tempo de Noé aconteceu uma intervenção de Deus, no tempo de Ló aconteceu também uma intervenção de Deus. Noé é o que aconteceu primeiro, é o primeiro evento extraordinário da história. Vamos abrir nossas Bíblias para a gente ler como é que estavam as pessoas. Primeiro aqui esse versículo, Mateus 24, 37 a 39, no tempo de Noé. Olha só, vamos ler. Pois assim como foi nos dias de Noé, também o homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O outro versículo agora, que vai completar esse. Está lá, Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia que saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? É duro falar amém para esse negócio aqui, né? Não é muito agradável não. Pergunta: como viviam as pessoas no tempo de Noé e no tempo de Ló? Vocês, responde. O que elas faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Essas coisas que nós falamos aqui, são coisas boas ou coisas ruins? Hã? Pode falar se está com medo. Coisas boas. Vai falar que comer e beber é ruim. Você está de brincadeira, porque vocês estão destruindo aqui o negócio. Comeram 3 dias comendo aqui que nem doido. Por quê? Porque é uma delícia. Até aquele suquinho fica gostoso. Até aquele suquinho que o Paulo faz fica bom. Gostoso, junto com aquela comida maravilhosa. Sabe por quê? Comer e beber é bom, é prazeroso, dá satisfação para o teu corpo, é necessário. Nós gostamos, nós nos reunimos para fazer churrasco, nós nos reunimos para festejar, para comemorar, para sairmos juntos. É coisa boa, é festa, é alegria. E casar é ruim? Depende. Depende. No meu caso foi muito bom. Eu não sou nem louco de falar outra coisa também, né? Mas foi muito bom e é muito bom. No caso de vocês, o casamento muitas vezes se torna a coisa, o evento do século, a coisa mais importante da vida. E gente, foi assim comigo. Quando eu estava para casar, é um negócio doido. Você não vê a hora, você sonha, você pensa naquilo, você imagina ela entrando. E quando chega, ela entra, ela está mais bonita do que no sonho. 2-0, hein? Beleza, estou bem na fita. Casamento é coisa boa, casamento é coisa de Deus. Casamento é para você formar família, é para você ter filhos, é para você educar teus filhos no caminho de Deus. É coisa tremenda, é coisa de Deus. Que mais que fala lá? Quais outras coisas que fala? Comprar, vender, fazer negócio. Quem aqui está na época de comprar o primeiro carro? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem vai comprar o primeiro carro? Está tirando carta? Pô, não é legal você comprar um carro? Tá certo que é teu pai que vai pagar, né? Tudo bem. Mas é legal. Assim, depende também.
Quando o teu primeiro carro é uma Brasília Mostarda 80, é frustrante. O que consola é que o primeiro carro da Karina foi uma Brasília bege pior que a minha Brasília Mostarda. Porque a Brasília da Karina, só ela dirigia. E ela, eu desconfio que foi produzida no inferno aquela Brasília lá. Porque não é possível um carro ruim daquele. E o meu era ruim também, mas um pouquinho melhor. Na verdade, o primeiro veículo que eu tive foi uma mobilete. Sabe mobilete? Sabe? Você não sabe, né? E eu vendi a mobilete para a Karina. Olha que situação. E depois da mobilete veio a minha Brasília e veio a Brasília dela. Meu Deus, que catástrofe. Comprar e vender é bom, é saudável, é legal. O dia mais feliz da minha vida foi o casamento, né? Não, o dia mais feliz foi quando eu me recebi Jesus, mas depois do casamento. O terceiro dia mais feliz da minha vida foi quando eu vendi a Brasília Mostarda. Gente, quase que eu falei pro cara, não leva não! Não leva que você vai se arrepender. Mas eu falei, não, deixa ele levar, porque eu também levei. E ninguém me avisou. Edificar, plantar, trabalho. Que coisa melhor que trabalho? O povo no tempo de Noé e no tempo de Ló estava se divertindo, estava formando família, estava trabalhando, estava fazendo negócio. Não tem nada de mal nisso, não é pecado. Agora, pergunta: o que vocês acham que era o problema ali então? Se tudo aquilo não era pecado, qual que era o problema? O que essas coisas que são boas podem trazer na tua vida e na minha? O que pode acontecer? Você pode se... Quero ouvir. Distrair. Tanto é que eles nem perceberam quando Noé entrou na arca. Distração. Você pode se distrair com as coisas boas. Só que essas coisas boas que fala aqui, todas elas são terrenas. Não tem nada aqui que tem peso eterno. Não tem nada aqui que você vai levar para o céu. As coisas que o povo da época de Noé e que o povo da época de Ló estavam apegados, estavam gastando o seu tempo, eram coisas terrenas, eram coisas boas, mas que os distraíam, e eles não percebiam o que estava acontecendo em volta deles. Gente, Noé estava fazendo um transatlântico no deserto, um barco enorme, maior que um campo de futebol. Será que não viram? Claro que viram. Ele ficou um tempão fazendo aquele barco. As pessoas continuaram vivendo a vida, como se nada tivesse acontecendo. Eles nem se ligaram, nem deram importância. E Noé ali trabalhando, e Noé com a família fazendo barco. 100 anos. Não foi uma semana, não foi um mês. 100 anos. Aquele barcão, aquele transatlântico sendo construído. E o povo vendo. E o povo comendo. E o povo bebendo. E o povo comprando. E o povo vendendo. E o povo casando. E o Noé construindo. Distração. Toma muito cuidado com a distração, com a preocupação excessiva. Turminha que está na época de vestibular, é um ano importante, nossa, eu sei disso. Você tem que estudar, você tem que se esforçar, é um momento de decisão. Mas a tua vida não vai acabar. Tua vida não vai acabar. Se você não passar esse ano, você tem outro ano para fazer o vestibular. Se você tiver em dúvida, você vai descobrir o que você quer fazer. Calma, calma. Não coloca tudo nisso. Não coloca a tua vida. Não coloca toda a tua energia. Não coloca o teu coração. Porque a pessoa quando vai casar e quando vai fazer vestibular, parece que acabou o mundo. Irmão, vamos lá. Não, não posso, eu vou casar. Quando que você vai casar? Daqui 10 anos, mas eu estou me preparando. Estou me preparando, vou casar. Olha, o que tem de gente que era firme, o ministério envolvido, chegou na época do casamento, Ned, acabou, esquece, não conta com a pessoa. Chegou na época do vestibular, acabou, esquece.
A vida se resumiu naquilo: casamento, vestibular, trabalho, concurso. Tudo isso é bom, mas nós já ouvimos aqui que nós temos tempo para tudo. Amém? Deus fez o dia com tempo para tudo: para estudar para o vestibular, para ir na escola, para ir trabalhar e para orar, para ter tempo com Deus, para evangelizar, para estar nas reuniões. Vocês são jovens, vocês têm gás. O duro é a gente que já está na descendente aqui, ó, que é da livre. Vocês estão inteiros. É o momento de vocês fazerem tudo isso. Amém? Então, como viviam as pessoas na época de Noé e na época de Ló? Para quem não sabe, o Ló, ele era sobrinho de Abraão. Então, o que acontece com Ló naquele lugar ali, que a gente vai ver mais um pouquinho, é a história de Abraão. Está tudo junto ali com a história de Abraão, tá? Então, primeiro, esse povo, tanto de Noé, os contemporâneos de Noé, como os contemporâneos de Ló, eles estavam distraídos e ocupados com as preocupações da vida. Segundo ponto, que é o ponto crucial, que é o ponto que produziu a ira de Deus, que produziu a intervenção, que produziu o evento que aconteceu naquela época. Abre a tua Bíblia, abre não, está lá. Gênesis, olha lá, cadê? Está lá? Tá, ou não está? Ah não, tá. Gênesis 5, primeiro vamos ver o Noé aqui, ó. Gênesis 5, 11 e 12. Olha como é que a coisa estava feia lá. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amém? Como que estava a terra na época de Noé? Como? Corrompida. A maldade se multiplicava, a terra estava corrompida. Observa só, nos três, que existe uma expressão falando sobre Deus. Uma coisa que Deus fez nos 3 versículos. Qual é? Observa aí 3 coisas que estão em comum, referentes a Deus nos 3 versículos. Fala. Alguém já falou. Viu. Nos 3 versículos. Viu Deus, à vista de Deus, depois viu Deus. Deus vê, você sabia que Deus vê? Deus vê a corrupção. Deus vê a maldade. Deus vê a violência. Deus vê o que está no coração das pessoas. Deus vê o mundo como ele está. Deus viu como estava naquela época, e Deus vê como está hoje, e não está nem um pouquinho melhor. Você acha que está? Você acha que só tinha maldade naquela época? Você acha que só tinha corrupção naquela época? Viu Deus a corrupção, a maldade, as coisas se multiplicando. Agora, gente, Deus, Ele não vê só o que está acontecendo no mundo, Ele vê também o que está acontecendo dentro da igreja. Amém? Viu Deus o acampe dos forasteiros. Ele não viu, Ele está vendo. Amém? Ele está vendo o coração de cada um. Ele está vendo a tua vida, a minha. Ele está vendo se eu estou aqui só de boca, da boca para fora, ou se eu estou vivendo. Ele está vendo cada um que está aqui. Ele está vendo se nós estamos vivendo uma vida dupla. Ele está vendo se a gente vive uma coisa de segunda a sexta, e de sábado na reunião dos forasteiros é tudo lindo e maravilhoso, e se a gente deixa para um acampamento sermos todos lindos e maravilhosos. Ele vê a tua vida na escola, Ele vê a tua vida no trabalho, Ele vê o teu namoro, Ele vê você dentro do carro com a tua namorada, Ele vê aonde você vai, Ele vê com quem que você anda. Amém? Amém. Que coisa boa, ou não é bom? Depende. É bom, sabe por quê? Porque esse Deus que está te vendo é o Deus que te ama. Como nós vimos ontem, eu achei muito legal, como o Éder colocou, Deus te quer,
Ele vai vir para nos arrancar. Que coisa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Ele vem te buscar e te pegar, porque Ele te quer, porque Ele te ama, e por isso Ele te vê, e por isso Ele te olha, e por isso Ele se preocupa com você. Amém? Época de Noé, o povo vivendo no pecado, o povo totalmente fora do plano original. Qual que era o plano original lá no Gênesis? Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Para quê? Para que ele se relacionasse com Deus. Deus não criou o cachorro à imagem e semelhança dele, não criou o cavalo à imagem e semelhança. Deus criou o homem, para que o homem pudesse se relacionar. Só o homem tem o Espírito de Deus, amém? E hoje nós podemos sentir um pouquinho dessa presença, desse Espírito Santo maravilhoso, amém? Pecado, separação de Deus, um povo vivendo segundo a sua própria vontade. Vamos ver como é que estava no tempo do Ló, para ver se tinha melhorado um pouco. A turma do Noé foi para o brejo, quer dizer, foi para o fundo lá, se afogou, acabou. Só ficou a família do Noé. A família do Noé repovoou o mundo. Quando a gente chega no Ló, são os descendentes aí, vieram depois ali do Noé. Olha só o texto, Gênesis 18, 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. O seu pecado se tem agravado muito. Sodoma e Gomorra. Quem já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Levanta a mão. Poucos, hein? Só isso? Quem já ouviu falar dessa história? Quando Deus manda fogo do céu e destrói Sodoma e Gomorra. Lembra agora, clareou mais? Sempre que nós pensamos em Sodoma e Gomorra, nós pensamos no pecado. Principalmente o pecado sexual. Sodoma e Gomorra representa a promiscuidade sexual, representa o vale tudo, representa uma vida desregrada, representa pessoas fazendo do seu corpo aquilo que bem entendem. E ali diz o texto que o pecado se tinha agravado muito. Para vocês terem uma ideia, quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado, Ele mandou 2 anjos lá para fazer o serviço. Esses anjos foram acolhidos por Ló. Ló era um homem justo, sobrinho de Abraão, temente a Deus, o único temente a Deus ali no meio daquele povo. Ló pega os anjos e os leva para sua casa. O que acontece? De repente, começa a surgir um monte de gente da cidade. Diz a Bíblia, jovens e velhos. Sabe o que eles queriam? Eles chamaram Ló e falaram o seguinte: ô Ló, esses caras aí que você hospedou, coloque eles para fora, porque nós estamos a fim de abusar deles. Mas nem anjo escapava lá. O que é isso? Os caras queriam transar com os anjos. Eu acho que eles pensavam que eram homens, né, Ed? Tudo bem, mas, gente, jovens e velhos querendo ter relação, entre aspas, com 2 homens. O negócio estava sem chance. Aí você vai falar assim para mim: mas isso é no tempo de Sodoma e Gomorra, né? Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana? Quem viu? A menina de 16 anos, estuprada por 33 animais. Por 33 irracionais. Porque o cara que faz isso, ele é um animal. Ele é um animal. Não é possível. 33 contra uma menina de 16 anos. Será que Deus não está vendo? Às vezes, a nossa sensação, vivendo num país como o nosso, que é corrupto e que é promíscuo, às vezes a gente tem a sensação de que Deus deve estar descansando, ou Deus está olhando para o outro lado do mundo, ou Deus tirou férias. Porque não é possível, gente. Deus está vendo tudo.
o que está acontecendo no Brasil, a roubalheira, toda essa safadeza, Ele está vendo. O que acontece em todos os lugares, Ele está vendo. E Ele vai intervir, amém? Assim como Ele interviu no tempo de Noé com o dilúvio, assim como Ele interviu em Sodoma e Gomorra com a chuva de fogo e enxofre, Ele vai intervir. E vai ser a última vez. Zé Fini, para acabar, para finalizar o serviço. E esse último evento, e essa última intervenção, é aquela que eu e você sonhamos e esperamos. Amém? É aquela que eu e você amamos. Vem, Senhor Jesus. Nós amamos a tua vinda, Senhor. Nós amamos a tua vinda. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 48, vou fazer 49, não sou tão velho assim. Mas eu já estou cansado desse mundo aqui. Vocês são jovens, talvez vocês ainda não sentiram isso que a gente que tem mais idade tem sentido. Eu estou cansado desse mundo. Vem, Jesus, é o que a gente espera. Amém? Como andava então o povo nessa época? Distraídos e ocupados com as preocupações, vivendo em pecado. Pode pular, passar. Eles tiveram oportunidades de arrependimento e salvação, mas não aproveitaram. Olha só. Enquanto Noé fazia a arca, que demorou só 100 anos, será que não dava para o cara ir lá? Ô, seu Noé, o que vai rolar aí com esse trambolho que você está fazendo aí? Ó, vai vir uma chuva aqui, vai acabar tudo. Será que se as pessoas que estavam ali, vendo Noé trabalhar, vendo Noé fazer a arca com os filhos, será que se elas deixassem um pouco de lado as suas coisas e se arrependessem da sua vida, será que não tinha um lugarzinho a mais na arca? A arca era grande. Será que elas não tiveram essa oportunidade de arrependimento? No tempo de Ló, sabe o que aconteceu? O Ló foi lá na cidade para avisar os futuros genros. Ele tinha as filhas e elas iam se casar com os futuros genros. Falou, vai cair fogo do céu, vai acabar tudo, vamos embora. Os anjos vão destruir isso aqui, nós temos que ir embora. Sabe o que eles fizeram? Ô Ló, para de brincadeira. Você é um fanfarrão, Ló. Que fogo do céu, nada. Isso aqui está muito bom, está bom demais. Olha só a festança, olha só o carnaval, olha que beleza que está isso aqui. Eles acharam que o Ló estava de brincadeira. Tiveram oportunidade. Nós ainda temos oportunidade. Amém? Nós ainda estamos na época da graça de Deus. A porta da arca ainda está aberta. Sodoma e Gomorra ainda não foi destruída. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda há tempo para uma nova perspectiva de vida. Se você está aqui nesse acampamento resistente, para com isso. Abre o teu coração. Não resista ao amor de Deus. Não resista ao que Deus quer fazer na tua vida. Ainda há tempo, mas nós não sabemos até quando. Amém? E vocês? E você? O que pensa da volta de Jesus e do juízo de Deus? Você está distraído? Acha que é brincadeira? Acha que é conto de fadas? Historinha? E aí? O que nós pensamos de tudo isso? É uma linda história, mas será que realmente nós cremos que isso vai acontecer? Será que realmente isso te incomoda e isso mexe com você? Eu queria agora, para finalizar, nós vamos analisar rapidamente 3 áreas da nossa vida, para a gente ver como é que nós estamos. Olha lá, está escrito: diante da realidade da volta de Jesus e o consequente juízo. Amém? 3 áreas, vamos lá. Primeiro, como é que está o seu relacionamento com o seu corpo? Você vai falar disso? Vou. Põe o texto. Olha só. Pois esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Pergunta: qual é a vontade de Deus no tempo que resta para você na tua área sexual? Resposta: a vossa, a sua santificação. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Como é que está o lance? Como é que está a tua relação com você mesmo, com o teu corpo? Como é que está a tua cabeça? Como é que estão os teus olhos? O que está rolando ali na internet? Como é que está a questão da pornografia, que o alemão comentou aqui na palavra dele? Você está preso a essas coisas? Como é que está lá na escola? E aí, está ficando com quantas? Está ficando com quantos? Como é que está? Está beijando muito? Está beijando muito? Está lavando a boca pelo menos? E o namoro? Quem aqui tem namorada? Quem aqui está namorando? Deixa eu ver. Tem pouco, né? Nossa, gente. O Paulo levantou a mão, está namorando, viu? A gente está namorando, está certo. Ela não levantou a mão por quê? Ela levantou agora. Paulo e a Karina também estão namorando. A diferença, gordão, é que nós pode, viu? É nós pode. Beleza. Gente, como é que está o teu namoro? Como é que está a pegação? Cada vez que você sai com a tua namorada, é uma luta. Você chega em casa suando. Você chega em casa, já vai para o quarto, cai de joelho e pede perdão. Toda vez passa do ponto. Toda vez a mãozinha vai para lá e para cá, pega onde não tem que pegar. Santidade no namoro. Amém? Santidade nos seus relacionamentos com os colegas. Cuidado. O texto fala para você tomar cuidado para não defraudar o teu irmão. Sabe o que é isso? É você despertar o desejo. Isso é muito comum, a menina despertar o desejo do menino. Não tem jeito. O menino olhou, bateu o olho, ligou. O cara não pensa em outra coisa, só pensa naquilo, e é naquilo mesmo. Se você, menina, não tomar cuidado com as carícias, com os abraços nos meninos, com a roupa, você vai estar levando o teu irmão a pecar. E é lógico que o menino também, com as coisas que você fala no ouvidinho dela, né? Sabe? Aquela conversinha fiada, sem vergonha, safado. E outra coisa, meninos, eu sou pai da Marina, viu? Para quem não sabe, só para lembrar. Mas fica tranquilo, viu, Regis, que pior que eu, só o Renatão, viu? Então você está na roça, filho. Você já está numa situação complicada, viu? Santidade, com a namorada, com os colegas, você sozinho. Como é que é você sozinho? Como é que é você e o teu computador? Como que é o relacionamento entre você e o teu celular? Como que é? Como é que rola? Que os dedinhos, para que lado vão os dedinhos? Os dedinhos te levam para onde? Gente, no meu tempo não tinha isso. Hoje você faz assim, aparece tudo. No meu tempo, para você ver o tornozelo já era duro, bicho. No tornozelo é no tempo do Ed. No meu tempo já dava para ver a coxa, pelo menos da mulher, né? Já era um negocinho um pouquinho mais avançado, né?
no nosso tempo, uma revista pornográfica valia ouro, bicho. Aquele negócio era o máximo. Hoje, para quê? Que vai acabar, não vai mais existir revista, papel. Está tudo ali. Clicou, dedinho, pá. Você chega onde você quer. Você vê o que você quer. Vocês podem pensar, mas que cara chato, que conversa fiada. Ó, esquece o que eu estou falando. Mas o texto fala o seguinte, ó. O último versículo do Tessalonicenses. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem. Você não vai me rejeitar. Mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Amém? Se você rejeitar o que eu estou te falando, que é o que a palavra fala, que é o que o apóstolo Paulo falou, você não vai rejeitar o apóstolo, não vai me rejeitar, você vai rejeitar a Deus, que é aquele que te ama. E sabe por que Ele quer você santo? Porque Ele te ama. Porque Ele quer você desfrutando da vida que Ele tem para você, e não da porcaria que o diabo quer te dar. Porque o diabo só tem porcaria e lixo para te oferecer. O mundo só tem porcaria e lixo. Sabe o que o diabo e o mundo quer? Ele quer uma gravidez para você com 16 anos. Ele quer uma doença venérea. É isso que ele quer. Ele quer te destruir. Agora, se você está firme, em santidade, nada disso vai te atingir. Pode namorar, pode estar junto com seus amigos, uma coisa saudável, gostosa. Na hora certa você vai namorar, na hora certa você vai casar. Deus vai te dar tudo o que você precisa. Amém? Outro ponto. Vamos lá. Seu relacionamento com os outros. Vamos tentar fixar mais aqui, ó. Nosso relacionamento aqui entre vocês. A turma, a galera, vamos lá. Olha o Colossenses. Gente, já estou falando faz quanto tempo? Alguém marcou? 40 minutos já, né? Tá muito, eu quero acabar logo. Vou acabar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só do que ele fala aqui: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar, amar. Tudo que está aqui, você só vai poder praticar se relacionando. Amém? Ninguém vai amar a parede do quarto. Ninguém vai amar o computador e o celular só. Você só vai amar e só vai praticar tudo isso vivendo em comunidade, se relacionando, estando juntos. Amém? Pergunta: é fácil? Seja sincero. Não é. Gente, a igreja é um lugar esquisito, né, Ed? Deus coloca cada figura. É uma mistura. É uma coisa louca, é uma coisa linda. Aqui tem gente para todo gosto, de todo tipo. É uma coisa, é uma mistura santa. Isso aqui é o melhor lugar do mundo para a gente crescer, para a gente se relacionar, para a gente aplicar a palavra, para a gente viver essas realidades, para a gente suportar o outro. Porque nem todo mundo é do jeito que você quer, nem todo mundo é do jeito que você gosta. Mas aí você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que suportar. Toma cuidado com o dedinho. Porque, às vezes, sem pensar, você usa o dedinho e você julga. Você usa o dedinho e você magoa. Você já pensou nisso? Quanta coisinha ruim que o teu dedinho já fez. É ou não é? Eu sei que rola muito isso aí nas redes sociais aí, que eu não estou mais por fora ainda. Estou tentando entrar, mas está difícil. Não consegui ainda me atualizar nesse negócio. Toma cuidado. Deus nos chamou para uma vida de amor,
estarmos juntos, nos aceitando, nos acolhendo. Não deixa ninguém de fora. Às vezes eu vejo aqui no acampamento algumas pessoas que ficam meio de lado. Isso me incomoda, isso me entristece. A gente quer que todo mundo esteja no bolo, que todo mundo seja amado, que todo mundo seja acolhido, que todo mundo se sinta abraçado. É isso que Deus quer. Amém? E uma outra passagem desse mesmo ponto. Pedro, olha só como que começa. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem de vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha o Pedro, falando que o fim de todas as coisas está próximo. Passou quase 2000 anos, nós estamos muito mais próximos do que o Pedro. Sede sóbrios e criteriosos. Pensa antes de bater o dedinho. Pensa no que você vai falar. Pensa o que você vai falar do irmão. Tenta, eu sei que é difícil para mim. Mas quando você for falar de alguém, fala, se for para falar coisa boa. Se for para criticar, se for para falar mal, conta até 10.000, porque eu sei que dá uma vontade, terrível a vontade, de criticar, de falar mal, de caçoar, mas engole seco, e não fala. Se não tiver nada de bom para falar, não fala nada, amém? E os dois textos têm em comum, acima de tudo, o amor, antes de tudo, o amor, amém? Gente, tudo isso aqui, essa estrutura, esse acampamento, essa comida, esse louvor maravilhoso, as gincanas, as brincadeiras, tudo aqui é de primeira. Mas se não tiver amor, foi um belo final de semana de diversão que nós passamos. Mas onde há amor, aí há a presença de Deus. E aí toda a diferença é feita. Amém? E o último, cadê o Barba que falou para eu avisar quando estivesse acabando? Vai lá, Barba. É para acender a fogueira? Podia falar? Era surpresa? Não, né? Então vai logo acender a fogueira, pô. Já ele vai acender a fogueira. Último ponto aqui. Vamos lá. O seu relacionamento com os seus pais. E é a passagem tradicional, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu não sei como você saiu da tua casa para vir para o acampamento. Talvez, não sei. Não estou tendo nenhuma revelação, viu? Fica tranquilo. Talvez você tenha discutido com teu pai, com a tua mãe. Talvez você tenha saído meio de bico, meio atravessado. Não sei. Talvez o teu lance com seus pais não esteja legal. Talvez você tenha dificuldade de obedecer, dificuldade de honrar. Talvez você critique seus pais. Talvez você não aceite a maneira como ele fala com você. Talvez você não aceite como ele trata você. Talvez você ache que ele te trata como criança e você já se julga um adulto. Não sei. Mas eu sei o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Obedecei aos vossos pais, pois é justo. Faça isso no Senhor. Honra o teu pai. Você quer viver bem? Você quer ter sucesso? Você quer ter vida longa? E aí eu fico pensando, por que será tantos jovens morrem de acidente, de overdose, de drogas, de às vezes algumas jovens morrendo com doenças que não é para morrer, muito novo para morrer de câncer, para ter um negócio esquisito. Será que não faltou obediência? Será que não faltou honra? Gente, você pode vir aqui, você pode falar bonito, você pode cantar no louvor, você pode ser o melhor atleta, você pode ser o cara que faz e acontece aqui no acampe, você pode ser a sensação, você pode ter ganhado o prêmio da melhor fantasia. Se você
não honra o teu pai e a tua mãe, se você não obedece o teu pai e a tua mãe, a tua vida está começando muito mal. E você é um sério candidato ao fracasso. Você entendeu o que eu falei? Ao fracasso. Mas como eu sei que vocês são criteriosos, inteligentes, e que vocês sabem que o tempo se aproxima, se abrevia, eu sei que vocês vão pensar nisso. E eu sei que vocês vão acertar aquilo que tem que ser acertado. Amém? Concluindo. Última passagem aqui, ó. Marcos 13, 32 a 37. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos: vigiai. Amém? É tempo de vigiar, é tempo, pode colocar aí, acho que tem aí. Tempo de vigiar, tempo de se ligar, tempo de ficar esperto. Até quando teremos tempo? Vigiar. Você vigia, mantendo uma vida de santidade. Você vigia, se relacionando bem com seus irmãos, amando o seu próximo. Você vigia, obedecendo e honrando aos seus pais. Amém? Sabe como que os filhos de Noé vigiaram? Eles eram jovens como você, como eu não, quer dizer, como vocês. Sabe como que eles vigiaram? Obedecendo o pai, trabalhando com o pai, construindo a arca com o pai. Vocês acham que não rolava festa na cidade, a coisa fervendo ali, e eles ali, junto com o pai, fiéis, dia a dia, cortando madeira, batendo madeira, construindo a arca, vigiando, esperando o dilúvio, sem saber quando viria, num lugar deserto, que não chovia, nada demonstrava que viria chuva, mas eles ficaram ali, vigiando, dizendo não para o mundo, dizendo não para a vida que as pessoas levavam, dizendo não para aqueles que os caçoavam. Diga não para aquilo que estão te oferecendo, e continue vigiando, e continue batendo martelo, e continue cortando madeira, e continue edificando a arca, porque o dilúvio vem. Ele pode demorar, mas ele vem. E quando ele vier, só aqueles que estiverem dentro da arca é que vão escapar, e é que vão se salvar. Que todos nós possamos ser encontrados pelo Senhor, vigilantes, atentos e acordados, para que juntos possamos entrar nessa arca e possamos seguir para aquela terra firme, onde Ele vai estar ali, vivendo conosco, junto conosco, todos os dias, de eternidade em eternidade, em nome de Jesus, amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.